O hotel Monte Claro era conhecido por sua arquitetura do século XIX e pela vista privilegiada para o vale. O que poucos sabiam era sobre o quarto número 8 e seu espelho antigo. Trabalho como investigador de fenômenos paranormais há mais de uma década, mas nada me preparou para o que encontrei naquele hotel. Tudo começou quando recebi um espelho anônimo com apenas uma linha. O espelho do quarto 8 mostra o que não deveria ser visto. Inicialmente pensei em ignorar. Mensagens enigmáticas fazem parte do meu cotidiano. Mas algo naquela frase despertou minha curiosidade. Sabe como é? Após uma rápida pesquisa, descobri que nos últimos 5 anos, 3 hóspedes do quarto 8 haviam desaparecido sem deixar vestígios. As investigações policiais não encontraram nada conclusivo. Reservei o quarto por uma semana. Ao chegar, fui recebido por uma recepcionista idosa, que, ao ver o meu número da minha reserva, hesitou por um momento. Tem certeza que deseja o quarto 8, senhor? Tem outros quartos com vista melhor disponíveis. Insisti no quarto 8. Ela me entregou a chave com relutância e acrescentou em voz baixa. Não olhe muito tempo para o espelho depois da meia-noite. O quarto era simples, mas elegante. Uma cama de casal, uma escrivaninha antiga e na parede oposta à janela, um espelho de corpo inteiro, com moldura ornamentada em madeira escura. Nada aparentemente incomum. Instalei meus equipamentos, câmera de visão noturna, medidores de campo eletromagnéticos, gravadores de áudio. As primeiras 2 noites foram tranquilas, nenhuma anomalia registrada. Na terceira noite, às 11h47, o medidor do campo eletromagnético começou a apresentar leituras irregulares. A temperatura do quarto caiu 8 graus em questão de minutos. Posicionei-me em frente ao espelho, observando atentamente. À meia-noite exata, notei algo estranho. Meu reflexo parecia ter um atraso de meio segundo em relação aos meus movimentos. Pisquei, levantei a mão, virei a cabeça. Cada movimento era replicado com um leve atraso. Então, aconteceu. Enquanto eu permanecia imóvel, meu reflexo sorriu. Não foi um sorriso sutil, foi um sorriso largo, revelando dentes que não eram os meus. Recuei instintivamente, mas meu reflexo permaneceu no mesmo lugar, agora com cabeça levemente inclinada, como se estivesse curioso. Quem é você? Perguntei. Meu reflexo moveu os lábios, mas não consegui ouvir nada. Aproximei-me novamente. O reflexo fez o mesmo, mas agora seus olhos estavam diferentes, completamente negros, sem íris ou esclera. Senti um frio intenso percorrer minha espinha. Meu reflexo levantou a mão e a pressionou contra o espelho como se estivesse tentando atravessá-lo. Instintivamente, levantei minha mão também. Foi um erro. No momento em que meus dedos tocaram a superfície fria do espelho, senti como se algo me puxasse. Não fisicamente, mas como se uma parte de mim, algo intangível, estivesse sendo extraído de mim. Retirei a mão imediatamente, cambaleando para trás. Meu reflexo permaneceu com a mão contra o vidro sorrindo, então lentamente começou a se afastar, adentrando o que parecia ser um corredor escuro que não existia no meu quarto. Peguei minha câmera e comecei a fotografar freneticamente. O flash iluminou o quarto repetidamente. Na 5ª foto, meu reflexo havia desaparecido completamente. O espelho mostrava apenas o quarto vazio atrás de mim. Passei o resto da noite sentado na cama, de costas para o espelho analisando as fotos. Nas 4 primeiras, havia apenas o meu reflexo normal. Na 5ª, o espelho aparecia completamente negro, como se absorvesse toda a luz do flash. Na manhã seguinte, desci para o café e encontrei a mesma recepcionista. Quando mencionei o espelho, ela me conduziu a uma sala privativa. Aquele espelho pertencia a Edmund Monteclaro, o fundador do hotel, explicou ela. Dizem que ele praticava ocultismo e usava o espelho como portal. Em 1887 ele desapareceu do quarto 8. Desde então o espelho permanece lá. Por que ninguém o remove? Perguntei.
Tentaram 3 vezes. Cada pessoa que tentou desapareceu. A última foi minha irmã há 12 anos. Ela me mostrou um livro antigo com registros do hotel. Nas últimas páginas havia uma lista de 17 nomes, com datas que se estendiam por mais de um século, depois que ficaram no quarto 8 e nunca mais foram vistas. O que aconteceu com elas? Perguntei. A senhora suspirou e falou: Ninguém sabe ao certo, mas há relatos de hóspedes que dizem ter visto os rostos desconhecidos no espelho, observando-os, rostos que parecem presos do outro lado. Retornei ao meu quarto determinado a documentar mais. Instalei câmeras adicionais focadas exclusivamente no espelho. À meia-noite, o fenômeno se repetiu. Meu reflexo novamente ganhou vida própria, mas desta vez notei algo diferente. Atrás dele, no fundo do espelho, haviam outras figuras, silhuetas indistintas que se moviam na escuridão. Uma delas se aproximou, ficando ao lado do meu reflexo. Era um homem de barba grisalha, vestindo roupas do século XIX. Ele apontou para mim e depois para si mesmo, como se convidasse a trocar de lugar. Nas noites seguintes, mais figuras apareceram. Algumas pareciam confusas, outras desesperadas. Algumas tentavam comunicar-se, movendo os lábios freneticamente. Outras apenas observavam com olhos vazios. Na minha última noite, tomei uma decisão arriscada. Posicionei a câmera com um timer e me coloquei em frente ao espelho à meia-noite. Quando meu reflexo começou a seguir independente, estendi minha mão. Meu reflexo fez o mesmo, mas antes que nossos dedos se tocassem, puxei minha mão de volta rapidamente e cobri o espelho com um lençol que havia preparado. Ouvi o som agudo, como o vidro sendo arranhado por dentro. O lençol começou a se mover como se algo empurrasse de dentro do espelho. Rapidamente, prendi as bordas do tecido com moldura com fita adesiva. Os arranhões continuaram por quase 1 hora antes de cessarem completamente. Na manhã seguinte, deixei o hotel, levando comigo todas as evidências que havia coletado. Gravações, fotos, medições. Entreguei um relatório detalhado às autoridades locais, mas como esperado, foi arquivado como inconclusivo. 3 meses depois recebi uma ligação da polícia. O hotel Monte Claro havia pegado fogo durante a noite. Não houve vítimas, mas o prédio foi completamente destruído. Entre os escombros encontraram apenas um objeto intacto, o espelho do quarto 8, ainda coberto com o lençol que eu havia colocado, a fita adesiva derretida pelo calor. O espelho foi levado para um depósito de evidências. 1 semana depois, o policial responsável pelo caso desapareceu. As câmeras de segurança mostraram que ele estava sozinho no depósito, observando o espelho. Em um momento, ele remove o lençol e segundos depois as câmeras falham. Quando voltam a funcionar, o policial não está mais lá. O espelho, sim. Até hoje, o espelho do quarto 8 permanece sob custódia governamental em local não divulgado. Os desaparecimentos continuam inexplicados. As investigações inconclusivas. E eu, desde aquela semana no Hotel Monte Claro, evito qualquer espelho após o pôr do sol, porque às vezes, pelo canto do olho, tenho a impressão de ver meu reflexo se movendo de forma independente, como se algo do outro lado ainda me observasse, esperando que eu me aproxime novamente, esperando que, dessa vez, eu toque o vidro.